Olá, neste nosso capítulo de organização administrativa, vamos dedicar uma aula exclusiva para explicar as técnicas de descentralização administrativa. Mais especificamente, vamos falar da descentralização administrativa territorial, da funcional e da descentralização por colaboração. Esses conceitos são bastante relevantes na prática, mas um pouco complexos, então gostaria de explicá-los com calma aqui nesta aula específica. Nós usamos a expressão descentralização administrativa territorial para designar aquela situação em que se atribui um conjunto de competências estatais gerais a uma pessoa jurídica estatal de direito público interno ou privado com atuação sobre um território restrito. Então, basicamente, a descentralização territorial indica a situação em que o Estado toma todas as suas competências e joga essas competências na mão de uma pessoa jurídica específica que vai exercer essas competências sobre um território determinado. Então, na verdade, esta pessoa jurídica descentralizada exerce todas as funções estatais, mas com base em um território bem delimitado. Então vejam que o recorte da competência não é setorial, não é feito por matéria. O ente criado exerce todas as funções estatais e o recorte é dado por um critério espacial, por um critério territorial. E é por isso que ela se chama técnica de descentralização administrativa territorial. O exemplo clássico para explicar descentralização territorial é o dos territórios. Essa figura chamada território está lá na Constituição da República, no artigo 18, no artigo 33 da Constituição da República, e nada mais significa que uma pessoa jurídica vinculada à União e que tem lá órgãos administrativos e também órgãos judiciários e órgãos legislativos. Então vejam que interessante. Essa figura do território, além de desempenhar funções administrativas, também assume funções judiciárias e funções legislativas. Ou seja, ele exerce todo o conjunto de funções estatais dos três poderes da União, mas apenas em um território bem delimitado. Hoje nós não temos mais territórios no Brasil. O território está lá previsto na Constituição como uma figura jurídica, mas nós não temos mais territórios na prática. Só que tivemos muitos territórios. Exemplo disso é o Acre, não é? O Acre foi um território brasileiro e, portanto, era gerenciado por uma pessoa jurídica própria, não é? Que fazia toda a gestão e também cuidava das tarefas judiciárias e legislativas naquele espaço territorial na região norte, tá certo? Outra técnica, ou a segunda técnica de descentralização administrativa é chamada de funcional. E ela consiste na atribuição de competências delimitadas, competências específicas, para uma pessoa jurídica estatal de direito público interno ou de direito privado. A definição parece um pouco complicada, mas esta técnica é de fácil compreensão na prática. O Estado, a União, Estados federados ou municípios podem destacar algumas tarefas específicas, como educação universitária, como educação infantil, serviços de saúde, cultura, serviços de esporte, serviços de lazer, e jogar essas atividades ou atribuir essas atividades a uma pessoa jurídica especializada, criada pelo próprio Estado e que assume personalidade jurídica, seja de direito público interno ou de direito privado. Então, exemplo, o município pode decidir que uma determinada empresa estatal local será criada para cuidar das feiras livres do município, por exemplo. Um município também poderia decidir criar uma autarquia que vai oferecer os serviços de educação básica para a população. Então vejam, tanto no exemplo da criação da autarquia que vai cuidar de educação, quanto no exemplo da empresa estatal local que vai cuidar de feiras livres, de outros comércios em áreas públicas, nós temos exemplos de descentralização administrativa
funcional. O Estado cria entidades estatais especializadas e essas entidades estatais podem assumir podem assumir natureza de direito público interno ou de direito privado. Todas essas entidades especializadas que são criadas com base na técnica de descentralização funcional formam o que nós chamamos de administração indireta. Então, as entidades especializadas formam a chamada administração indireta. Essas entidades são pautadas, muito importante lembrar, pelo princípio da especialidade. As funções dessas entidades são bem delimitadas, diferentemente lá dos territórios, que têm funções amplas, não é? Então, as funções são bem delimitadas e essas funções estão determinadas ou na lei que cria diretamente a entidade ou na lei que autoriza a criação desta entidade. E isso significa dizer que a entidade, por vontade dos seus membros, não pode modificar essas finalidades. Se o município cria uma autarquia local para cuidar dos serviços de ensino médio, essa autarquia local não pode modificar suas tarefas, suas finalidades para passar a atuar no setor de saúde, para passar a atuar no setor de cultura e lazer, tá certo? Então as entidades especializadas têm que sempre respeitar as finalidades para as quais elas foram criadas e finalidades que constam de uma lei de criação ou de autorização. A terceira e última técnica de descentralização administrativa é conhecida como descentralização por colaboração. E há muita gente que confunde aí descentralização por colaboração com descentralização funcional. Tomem cuidado. Na descentralização funcional, como dito, é o próprio Estado que cria entidades estatais especializadas. Na descentralização por colaboração, o Estado, diferentemente, não cria entidades. Na verdade, o que o Estado faz é transferir o exercício de competências. O Estado transfere o exercício de competência, ele não transfere a titularidade da competência em si. E ele transfere esse exercício de competências para entidades particulares ou transfere para entidades estatais especializadas. E essas entidades desempenham essas competências por um prazo fixado em um ajuste contratual via de regra. Então, de novo, na descentralização por colaboração, o Estado transfere o exercício de uma tarefa por prazo delimitado e, em regra, por uma via contratual, por um instrumento contratual, a uma pessoa jurídica de direito público ou direito privado, ou até mesmo a uma pessoa física. Parece tudo muito complicado, mas com exemplos as coisas ficam mais claras. Vejam, quando o Estado transfere a gestão de uma rodovia, de um aeroporto, a gestão dos serviços de geração de energia, de distribuição de energia, de telefonia fixa ou qualquer outro tipo de serviço público para as mãos de uma empresa, nós estamos aí utilizando descentralização por colaboração. Então, toda vez que nós temos aí concessionárias, permissionárias de serviços públicos, nós temos, na verdade, exemplos dessa técnica de descentralização por colaboração. Isso significa dizer que a descentralização por colaboração muitas vezes é empregada para viabilizar aquilo que nós chamamos de desestatização, que é exatamente o tema da nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.